Nós queremos falar sobre Full House. Full House é a nossa série que estamos iniciando hoje. E durante todo o mês de junho nós queremos estar abordando alguns temas relacionados à casa cheia. Casa cheia. E a primeira coisa que me vem à mente de casa cheia é: eu sou casa de Deus. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou o templo de Deus. E casa cheia, full house, eu preciso estar cheio. Eu preciso estar cheio da presença de Deus. Eu preciso estar cheio da palavra de Deus. Eu preciso estar cheio do amor de Deus. Eu preciso estar cheio da paz de Deus. Eu preciso estar cheio da liberdade de Deus. Eu preciso estar cheio da misericórdia. Eu preciso estar cheio de perdão. Eu preciso estar cheio de tudo que faz parte do reino de Deus. Tudo que tem a ver quando pregamos o reino de Deus, eu preciso estar cheio disso. E tudo isso é o Espírito Santo. É essa parte de Deus ali, é o Espírito Santo que vai estar me ensinando, que vai estar me conduzindo, que vai estar me fazendo lembrar a palavra de Deus, vai me apontar onde eu estou errado, vai me conduzir ao arrependimento, vai quebrantar o meu coração, e toda vez que precisar, Ele vai fazer isso, porque Ele é um bom Deus. Ele é um bom Deus. Mas eu quero que vocês visualizem, que vocês tenham aí na sua mente uma figura. Uma mangueira de jardim. Não uma jangueira de mardim, mas uma mangueira de jardim. Eu quero que vocês visualizem uma mangueira de jardim. Todos já viram uma mangueira deitada na grama ali no jardim, certo? Não estou falando de nada novo. Ok. Agora peguem essa mangueira, naquela outra extremidade lá, que tem aquela rosca lá, difícil às vezes de encaixar, né? E aí vai, mas enfim, encaixe essa mangueira na torneira. Afinal, você é uma pessoa que está com muita sede, é um dia de calor. E aí você abre aquela torneira e sai correndo para outra extremidade da mangueira. E aí você pega aquela ponta lá e gira aquilo que faz o borrifar ser mais aberto, mais fechado. Enfim, você gira aquilo ali. E aí você está esperando a água, e finalmente a hora que a água vem, que maravilha. E aí você pode matar a sua sede. Não é gostoso isso? Ok. Interessante é que a mangueira do jardim, ali acoplada na torneira, ela só vai fluir, ela só vai sair água do outro lugar no momento que ela estiver cheia. Enquanto tiver algum pouco de água lá, enquanto tiver aquelas coisas de ar, não sai nada direito. Mas no momento que essa mangueira estiver cheia de água, é esse o momento que ela vai jorrar. E vai jorrar sem parar ali. Enquanto estiver ligada na fonte, vai jorrar do outro lado sem parar. E aquela água vai saciar a sede de quem tiver com sede. E quando nós falamos sobre full house, e quando nós falamos de casa cheia, nós queremos falar exatamente isto. Eu cheio do Espírito Santo. Eu sou a mangueira. Eu sou a mangueira e eu preciso estar acoplado na fonte. Eu preciso estar rosqueado em Deus. Eu preciso estar firme em Deus ali. Porque Ele é a fonte. Em Deus nós temos todas as nossas fontes, diz a Bíblia. E aí, o que entrar lá, o que vier daquela fonte ali, claro que vai passar por mim, vai passar por você, vai passar por nós, mas afinal, nós somos só um canal. Nós somos o canal dessa água. E do outro lado, alguém vai tomar dessa água e vai se saciar. E sabe o que é mais importante
E o que é o mais tremendo de tudo isso, aquele que for beneficiado, aquele que receber dessa água, aquele que tomar daquela água e tiver com aquela sede, oh, que bom, ele vai ficar tão feliz pela água que ele vai ter tomado. Você nunca viu alguém sair do futebol, achar aquela mangueira, abrir, e aquela água vem, e ele finalmente pega aquela mangueira e... Nossa, que mangueira deliciosa. A pessoa diz, que água gostosa, que água deliciosa. Sabe, os louvores todos pertencem a Deus. Toda honra sempre é para o Senhor. Não é para o vaso, não é para o conduíte, não é para a mangueira, não é para o cano, não é pelo instrumento que Deus usou que vem as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus vêm de Deus. E toda boa dádiva vem do alto, vem do Senhor. Toda coisa boa vem de Deus. Com os diferentes instrumentos que Deus quer usar a cada momento. Você gostaria de ser uma mangueira seca ou uma mangueira cheia? Que pergunta retórica. Você quer ser uma mangueira cheia? Você quer ser um instrumento na mão de Deus? Você quer ser uma mangueira que Deus possa usar para que as outras pessoas possam ter benefício? Não você mesmo. Você vai ter benefício. A tua alegria, a tua misericórdia, enfim, todo o que nós cantamos nessa música. Mas você quer ser um instrumento nas mãos de Deus para saciar a sede de outras pessoas? Pois para isso, você precisa ter uma experiência com o fogo. Você precisa ter uma experiência com o fogo. E Deus é um Deus maravilhoso. Deus, já com Moisés, lá em Êxodo 3, Êxodo capítulo 3, versículo 2, ali Deus já mostrou para Moisés, um homem que temia a Deus, um homem que sabia que ele tinha uma missão para cumprir, ele sabia que ele estava lá por causa do povo hebreu. Estamos falando lá no Egito, milhares de anos antes de Jesus ainda. Esse homem sabia que Deus queria usar ele. Mas ele havia trocado as bolas no meio do caminho, enfim, parou lá num deserto e ele cuidava de ovelhas do sogro dele. E ele conduzindo aquelas ovelhas ali naquele deserto. E daqui a pouco ele viu, e ele olhou, e tinha um arbusto que é muito comum no deserto. Lembra dos filmes de faroeste? Tá aquelas casas fantasma ali, as janelas batendo com o vento. Aí na rua passa aqueles rolos de arbusto, só com o vento ali. É coisa comum, arbusto comum, espinheiro comum, que tem lá pelos desertos. E um desses comuns estava queimando, e estava em fogo, e estava em chamas. E aquilo também não era tão estranho para ele, mas quando ele percebeu que aquilo ali queimava, e não se consumia, não virava em cinza, aquele arbusto continuava lá, de pé, apesar do fogo arder, ele disse, eu preciso ver que estranha visão é essa. E aí ele foi para lá, e ele chegou lá, e aí de repente, daquele arbusto, daquela sarça tão comum, Deus falou. Deus falou com Moisés. Deus usou uma sarça comum, mas com o fogo dele, saiu a palavra de Deus, e ali diz, podemos ter o versículo projetado? Êxodo 3, versículo 2.
Uma das características que nós vamos poder experimentar, quando Deus nos encharca com o fogo dele, quando Deus derrama do Espírito Santo dele, quando ele nos incendeia, isto não vai nos consumir, não vai nos estragar. Nós podemos viver adiante com o fogo do Espírito. Isso é uma coisa sobrenatural, mas o nosso natural não vai se consumir, não vai se estragar. Por isso nós não precisamos ter medo do Espírito Santo. Nós não precisamos ter medo que o fogo de Deus venha causar alguma coisa que não seja do meu agrado. Vai mudar. Vai chamar a atenção sem sombra de dúvida. O Espírito Santo na sua vida, como um fogo, vai fazer com que você chame a atenção no lugar que você estiver. Sem que você queira, as pessoas vão dizer, mas tem algo diferente com você, não é? Tem alguma coisa queimando esse arbusto comum que está estranho e eu quero ver o que é isso. Vai chamar atenção, mas o arbusto não vai se consumir. Não tenha medo do Espírito Santo. Você não precisa ter medo, porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus. E o que Deus pensa por você, para você, é algo bom. Deus tem algo bom para você. E se Ele nos presenteia com o Espírito Santo, é porque isso é muito bom. É porque isso é muito bom. Moisés teve, nesse momento, a sua vida transformada. Nessa conversa aqui, são 2 capítulos aqui de conversa, que é muito interessante, como Deus chama Moisés, e aí Moisés daí vai para libertar o povo, e assim por diante. Mas ali Deus já mostrou que era necessário uma experiência com o fogo para a mudança da vida de Moisés. Quando Jesus apareceu, há 2000 anos atrás, e começou a ter os seus discípulos, esses discípulos começaram a caminhar com Jesus. E eles começaram a seguir Jesus. E eles criam em Jesus. Eles viam os milagres que ele estava fazendo. Eles viam a comida se multiplicar. Eles viam os leprosos serem limpos. Eles viam as pessoas serem curadas. Eles viam Jesus fazer milagres. Eles viam Jesus resolver situações inusitadas. Estão querendo cobrar imposto da gente, Senhor. Ah, é mesmo? Pedro, me diz uma coisa. Quem é que paga imposto? Os filhos do rei ou o povo em geral? O povo em geral, o filho do rei, não paga imposto. Pois é assim. Mas para que eles não se escandalizem, porque isso vai trazer uma confusão na cabeça deles, eles vão se escandalizar, faz o seguinte, vai lá no lago, vai lá no rio, vai lá na água próxima ali, vai e pesca um peixe. O primeiro peixe que você pegar, ali vai ter 2 moedas na boca. Pega aquilo ali e paga o nosso imposto e está resolvido. E vamos embora, vamos tocar essa coisa. E isso Pedro fez. Foi lá, pisgou. 2 moedas. Imposto de Jesus, imposto meu. Tá. Esse sobrenatural acontecia. E eles viam isso acontecer. Eles viam, eles percebiam como Jesus se movia no nosso mundo natural e no sobrenatural. E aquilo ia de um jeito todo misturado e acontecia. E os discípulos acompanharam isso durante 3 anos. Durante 3 anos, eles viam isso acontecer quase que diariamente. E esses mesmos discípulos que seguiram a Jesus durante tanto tempo, quando Jesus morreu na cruz, ressuscitou e foi assunto ao céu, esses mesmos discípulos precisavam de uma experiência com fogo. Você precisa de uma experiência com o fogo de Deus. Você precisa de uma experiência com o fogo de Deus, com o fogo do Espírito Santo, para que você seja full house, para que a tua casa esteja cheia, para que você esteja cheio. Uma experiência com o fogo de Deus. Quando Jesus estava sendo assunto aos céus, na última conversa que ele teve com os seus discípulos,
Ele falou: fiquem em Jerusalém. Permaneçam em Jerusalém. Não saiam dando tiro a todo lado. E nem tentem fazer o ministério. E nem tentem fazer uma porção de coisas. Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Até que do alto venha o que vai encher vocês com esse poder sobrenatural. Fiquem em Jerusalém. Permaneçam em Jerusalém. E não se metam a Chico Fogueteiro. Fiquem, permaneçam, esperem, busquem, permaneçam. Fiquem parados. E não se movam. Até que do alto venha o poder de Deus. E eles fizeram isso. Eles fizeram isso. E eles permaneceram num cenáculo. Atos, capítulo 2, ali fala que eles permaneceram num cenáculo. Que era uma sala que tinha lá, uma sala lá de de uma casa, de uma construção. E ali eles estavam cerca de 120 pessoas. E eles ficaram ali cerca de 10 dias, orando, buscando e esperando esse revestimento de poder. E isso me mostra uma coisa, isso me mostra que quando eu quero o Espírito Santo, quando eu quero uma experiência sobrenatural com Deus, eu preciso buscar isso. Eu preciso me abrir para isso. Eu preciso estar disposto a receber isso. Ora, esses discípulos, que apesar de terem uma caminhada cristã já invejável, né? Um currículo espiritual já muito maior do que o nosso, esses discípulos, eles ficaram aguardando conforme Jesus havia falado para eles fazerem. Eles ficaram aguardando porque é importante nós seguirmos aquilo que Jesus diz que devemos fazer. É importante nós seguirmos aquilo que o Espírito Santo vai nos impelindo para fazer. Aquilo que a palavra de Deus diz que devemos fazer. E o Espírito Santo, ele precisa ser desejado. Ele precisa ser convidado. Precisa ser pedido que ele venha. Esses discípulos ficaram 10 dias esperando. Eu espero, e eu creio, e eu desejo que você já tenha 10 dias à espera do Espírito Santo, porque hoje nós queremos orar por vocês, para que o Espírito Santo venha sobre cada um de vocês. Eu espero que você já tenha passado esse período de 10 dias de espera, que não precisam ser exatamente 10 dias, mas o teu tempo de anelar, de desejar pelo Espírito Santo. Eu espero que você já esteja ardendo e desejando o Espírito Santo, para que ele venha e encha o seu coração, para que ele encha a sua vida, para que ele encha a tua casa, você que é templo do Espírito Santo. E esses discípulos estavam esperando ali, e aí Atos 2, versículos 1 a 4. Os discípulos precisaram de uma experiência com o fogo. Eles precisavam desse momento com o fogo de Deus. E aí sim. E eles começaram a falar em outras línguas, lemos o texto. E aquilo deve ter sido uma festa tão maravilhosa, que eles começaram a falar, e imagine umas 120 pessoas falando uma porção de coisas, e aquele bururu todo ali. Aconteceu algo tão inusitado ali, tão inesperado. Eles começaram a falar, e vinham pessoas de outras nações, inclusive falavam outros idiomas. E quando eles passaram por ali, escutaram toda aquela coisa lá, o pessoal começou a ficar atônito lá fora. E eles disseram, como é que esse povo ali, esse grupinho de galileus ali,
está falando algumas coisas? E como é que nós, que somos de outras nações, aí está listado lá uma porção de nações que eles estão lá, como é que nós, povos de outras línguas, estamos escutando no nosso próprio idioma, falar sobre as grandezas de Deus? Eles estavam lá, e o povo lá fora estava ouvindo isso e entendia, cada um na sua própria linguagem, que eram as grandezas de Deus que estavam sendo faladas ali. Que característica maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. A igreja ali falava um idioma, falava uma linguagem, que eles não entendiam muito o que estava acontecendo. Mas o mundo lá fora entendia exatamente o que estava sendo dito. O mundo estava entendendo o que a igreja estava falando. Quando nós vimos o vídeo da Cultura C3, com o Phil Pringle, ele fala exatamente sobre isso. Ele diz, naquela época, o mundo entendeu o que a igreja estava falando, apesar da igreja não entender nada do que estava falando. Não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo, era uma experiência inédita, mas o mundo lá fora entendeu, percebeu. E hoje, quantas vezes a igreja como um todo está falando uma linguagem que nós entendemos? Nós usamos expressões que nos é corriqueira. Vai descer o fogo. Vai descer o fogo que? Né? E os seus cabelos, e ele vem vindo, os seus cabelos são brancos como a neve, os olhos como fogo. Está louco, eu vou embora daqui. Nós usamos às vezes uma linguagem que o mundo lá fora não está entendendo. Nós estamos entendendo, mas lá fora não. E nós precisamos falar uma linguagem que lá fora se entenda. Que lá fora, de novo, eles possam ouvir e entender que nós estamos falando das grandezas de Deus. É por isso que nós precisamos de uma experiência com fogo. É por isso que nós precisamos de uma experiência inédita com Deus, com o fogo, e por isso precisamos estar cheios. A partir desse momento, a partir dessa descida do Espírito Santo, muita coisa começou a acontecer na vida dos apóstolos, muita coisa começou a acontecer em toda a igreja começou a crescer, e muita gente aceitava Jesus, muita gente vinha para a fé, e abraçava a fé, e era, nossa, Atos, você pode ler agora, Atos, aquilo ali é um fervo, aquela igreja lá, é um fervo, porque eles tiveram uma experiência com o fogo. Você quer ser relevante? Você quer ser relevante no meio em que você está? Você quer que a tua vida seja transformada? Você quer que o mundo lá fora entenda, através da tua vida, sobre as grandezas de Deus? Então você precisa de uma experiência com o fogo. Esse fogo que te enche, esse fogo que te purifica, esse fogo que te santifica, esse fogo que vai te conduzir para a vontade de Deus, esse fogo que vai limpar a tua vida daquilo que você precisa deixar, que saia as cracas todas. Você quer uma experiência com o fogo de Deus? Você quer que a tua casa seja cheia? Você precisa dessa experiência. Você precisa dessa experiência. A igreja começou a se movimentar. A primeira igreja, aquilo começou e as pessoas eram batizadas e eram cheias do Espírito Santo e começou a ter muitas coisas. Até que Paulo, o apóstolo Paulo, uns 60 anos depois disso ter acontecido, ele coloca um ensino sobre as manifestações do Espírito Santo. Sobre aquilo que começou a acontecer a partir dessa experiência com o fogo. Eles começaram a ter experiências tão diferentes e tal. E Paulo um dia, ele disse, sabe o que? Deixa eu colocar uma vez em ordem todo esse assunto aqui. Quanto aos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes, meus irmãos. E assim ele começa
E ele descreve uma lista de 9 dons espirituais, 9 presentes que o Espírito Santo vai dando para a gente a partir dessa experiência com o fogo. Mas a primeira que aconteceu, a primeira experiência e o primeiro dom que se tornou evidente quando eles tiveram essa experiência, foi que eles falaram em línguas. Talvez porque a Bíblia diz, talvez porque a Bíblia diz que é o menor dos dons. E a Bíblia diz que ele é o menor dos dons, porque a palavra de Deus sempre nos ensina a abençoar os outros. Deus sempre quer que nós sejamos instrumentos de bênçãos para os outros, para os outros, para os outros, para os outros. Deus quer que nós sejamos uma mangueira cheia, não para que nós, como mangueiras, possamos absorver aquela água. E aí parece o Candy Crush ali, quando tem 2 de 4 ali que se juntam. Não é nada disso. Não é a mangueira que precisa absorver. Mas é o benefício para alguém outro. Deus quer encher a sua vida para que alguém receba o benefício. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo porque Ele quer atingir a vida de alguém outro. Quanto à tua felicidade e à tua alegria, falamos depois. Você vai contar depois que alegria é ser usado pelo Espírito Santo. Você vai contar depois que coisa tremenda é ser usado, levar a água de Deus para as outras pessoas. E aí você testemunha só para ver quanto benefício você mesmo vai ter através dessa experiência com o Espírito Santo. Com os dons do Espírito Santo todos ali funcionando, o dom de línguas, como eu falei, é o menor de todos, porque ele é para a própria edificação. Quando eu falo em línguas, é para minha edificação, é para que eu possa estar orando, para que eu possa estar crescendo. E os outros dons é para servir os outros. E talvez por isso Paulo diz, então, o menor dos dons. Mas é o primeiro. É o primeiro dom que aparece. É o primeiro dom que apareceu ali em Atos. Né? Deus nunca se prende a algo sequencial. Nunca temos uma chave assim, ok, primeiro esse passo, passo 2, passo 3, passo 4. Deus faz passo 4, passo 5, passo 1, passo 9, Ele faz da maneira que Ele quiser. Mas pelo relato bíblico, nós estamos vendo que o primeiro dom que se manifestou foram as línguas. Foi o falar sobrenatural, a linguagem sobrenatural de oração. E Paulo, ele começa a explicar sobre esses dons. E eu peguei alguns versículos de 1 Coríntios capítulo 14. Ali o capítulo todo fala sobre línguas, profecia. Línguas, profecia. E Paulo vai comparando esses dois dons e como eles são diferentemente usados e tal. Mas eu quero só pensar os que falam sobre o falar em línguas estranhas. O falar em línguas, esse sobrenatural, a linguagem sobrenatural do Espírito Santo. E aí, nós temos 1 Coríntios 14, versículo 2. E Delton, ora babacheire, cularamamaia, dura babapai. Confere? Amor que eu falei, o quê? Você não entendeu. Porque se eu falar em línguas, eu não consigo me comunicar com o Idelton. Eu não estou falando com ele. Eu estou falando a Deus. Só que eu acabei de falar com Deus agora. Eu acabei de soltar algumas frases para Deus. O drama é que nem eu entendi o que eu falei. Mas que eu falei, falei. Eu não entendi o que eu falei. Por acaso alguém entendeu o que eu falei agora? Alguém entendeu o que eu falei agora quando eu orei em línguas aqui? Ok, porque isso pode acontecer também. Vamos deixar para um outro momento. Mas pode alguém ter entendido, conforme lá em Atos, eles entenderam. Mas essa linguagem de oração, esse falar em línguas,
é para que eu fale com Deus. Para me preparar para essa mensagem, eu fiquei em casa lá, e eu fiquei orando em línguas ali, para me preparar para trazer a palavra de Deus para vocês. Eu também falei em português, e em alemão também, e Deus, misericórdia da minha vida, Deus toca aquele povo, Deus prepara o coração deles para receber. Mas eu fico orando em mistérios, eu fico orando o que é para minha própria edificação. E é um mistério, e eu estou falando diretamente com Deus. Eu estou falando com Deus. O próximo versículo é o versículo 4. Na hora que houver uma interpretação, ou na hora que houver uma palavra profética, isso é para que a igreja seja edificada. Mas a língua estranha, o falar em línguas, é para minha própria edificação. Vocês estão me acompanhando? Amém. Então vamos lá. Vamos lá. O próximo versículo. 1 Coríntios 14, versículo 14. Olha que coisa interessante. Nós sabemos que somos espírito, alma e corpo. Eu sou um espírito. E eu tenho uma alma. E tudo isso está dentro de um corpo. Meu espírito é a parte que tem comunhão com Deus. Deus é espírito. E importa que os homens o adorem em espírito e em verdade. Então, em espírito, eu oro a Deus. Então, quando eu falo em línguas, eu estou orando com o meu espírito. E a minha alma, a minha mente, o meu psique, a minha vontade, os meus desejos, a minha emoção, que faz todo esse complexo, faz a parte da alma, não é? Então, esta fica infrutífera. Essa fica infrutífera. Com a minha mente eu escrevo a mensagem e escolho os versículos. Uau! Meu espírito se alegra quando eu vi um versículo. Obrigado, Deus! Mas a minha mente faz com que eu pegue a caneta e escreva o versículo e enfim, anote todas essas coisas. A minha mente e a minha alma faz isso. Quando eu oro em línguas, é o meu espírito que está orando. Não é a minha cabeça. Não é a minha mente que comanda a minha voz. Eu não entro em transe, vocês acabaram de ver. Não é nenhum transe de nada. Eu só dou espaço para que o meu espírito, cheio do Espírito Santo, possa falar. E eu posso parar a hora que eu quiser, eu posso começar a hora que eu quiser. Porque é um presente que eu ganhei. É um presente meu. E eu posso usar ele a hora que eu quiser. Enquanto eu estiver orando em línguas, a minha mente pode estar pensando em outra coisa. Pode estar pensando em outra coisa. Eu gosto de orar em línguas quando eu estou dirigindo o carro. Porque aí é um tempo que está lá, que eu preciso passar. Com a minha mente e o meu corpo, claro, eu dirijo o carro. A minha alma está livre, esse infrutífera, quer dizer, Gabriel, pode deixar o texto projetado para nós, por favor? Este infrutífera quer dizer livre, não é morta. Eu posso dirigir o meu carro, eu estou prestando atenção no trânsito, e estou orando. O meu espírito ora de fato, mas a minha mente continua infrutífera. Eu continuo claro e aceso para tudo. Eu continuo percebendo o que está acontecendo aqui. Eu continuo percebendo o que está à minha volta. Eu continuo aceso, eu posso ler, eu posso pensar, porque é só o meu espírito que está orando. Eu não estou num transe, conforme eu falei antes. Eu só dou lugar para o Espírito falar. O Espírito Santo me enche, transborda, fala. Eu começo e paro a hora que eu quiser.
porque é um presente que Deus me deu. E vai na bênção. E aí eu edifico a mim mesmo, e estou falando em mistérios, e vamos adiante. O versículo 17, Gabriel, por favor. Eu quero uma outra versão, não precisa buscar lá, Gabriel. Obrigado por essa. Mas uma outra versão diz, de fato, tu dás bem as graças. Não é que pode ser, você de fato dá bem as graças. Quando você ora em espírito, quando você ora em línguas, você de fato ora muito bem. Não há oração que você possa fazer tão bem feita, tão certeira, quanto orar no Espírito. Você de fato ora bem quando você ora no Espírito. E é claro que Deus é um Pai tão maravilhoso, que Ele também quer que você derrame o teu coração perante Ele. Ele também quer que você derrame todas as tuas emoções perante Ele. Ele quer que você derrame e confie a Ele tudo aquilo que está na tua mente, que está na tua cabeça. Fale com Deus em português também. Diga para Ele conforme como você está enxergando a situação. Explique para Deus. Deus, eu estou passando por isso, por aquilo. Deus sabe de todas as coisas. Mas Ele quer que você confie a Ele aquilo que se passa no teu coração, na tua mente. Então eu vou falar tanto em línguas, porque isso vai edificar a minha vida, vai ser um mistério, eu de fato vou dar bem as graças, eu de fato vou orar bem, mas também vou orar em português, com o meu entendimento. Porque eu preciso extravasar as minhas emoções perante Deus também. Eu preciso chorar perante Deus também. Eu preciso colocar e derramar o meu coração e derramar a minha alma perante Deus. Trazer essas coisas todas para a cruz e deixar lá, porque Jesus é o vencedor. Mas eu também vou orar em espírito. E vou sair orando em espírito. E vou edificar a mim mesmo. E vou de fato dar bem as graças. E vou orar com entendimento. E quando nós estivermos juntos orando, conforme cada 14 dias nós queremos orar aqui nas quartas-feiras. É agora quarta-feira, né? Agora quarta-feira, às 6:30 da manhã. Se você quiser ver alguém orando em português e em espírito, pode vir. Porque a turma está lá. Quem ora, quem conduz a oração, vai orar em português. Porque o outro precisa dizer, amém, Deus. Eu concordo com isso. E se ele só fica lá, sei lá, Deus, né? Sei lá, né? Então, quartas-feiras, cada 14 dias, essa quarta-feira nós temos nosso encontro às 6:30 da manhã, ali na sala do Ronald. Nós queremos estar por meia hora nos encontrando e orando. Em português, em inglês, em alemão e em línguas. E vamos fazer uma oração maravilhosa lá. Porque de fato você dá bem as graças. De fato você ora bem quando você ora no Espírito. De fato é uma oração que você faz diretamente com Deus. E você não sabe nem às vezes o que você pediu e começa a receber respostas sem sequer ter ciência de que você pediu. E você começa a perceber que a tua vida vai crescendo. E deixa-me colocar, agora, só como experiência própria. Eu não consegui ver, o que eu vou dizer agora, eu não consegui enxergar isso como um ensino na palavra de Deus. Mas compartilho com vocês só como algo que eu tenho percebido. E acabei não achando nada contra isso na palavra de Deus. Mas o falar em línguas, Paulo diz que é o menor dos dons. Mas também, me parece, pela prática que a gente tem visto, pelo que a gente tem vivido, me parece que é o dom que desperta todos os outros. É a chave que você vai acionar para começar a entrar em todos os outros dons.
Porque você vai começar a alimentar o teu espírito, e vai começar a movimentar o teu espírito, e você vai começar a orar no espírito, e as coisas vão ser diferentes, e aí, a hora que o Espírito Santo te der uma palavra de conhecimento, você sabe que aquilo veio do espírito e não veio da tua alma, e você, pum, vai falar. E você sabe que agora é uma palavra de sabedoria, você sabe que agora é uma hora de operar um milagre, e agora você sabe que foi isso que tal pessoa falou em línguas. Eu entendi isso na hora. Porque você vai estar movimentando o teu espírito. Por isso que é tão importante que você gaste tempo orando, tanto em português, que seja no teu entendimento, né? Tanto na tua língua materna, como no espírito. Porque você vai estar lá movendo o teu espírito. Finalmente, versículos 39 e 40. Terminando o capítulo, Paulo escreve: não proíbam o falar em línguas. Busquem com dedicação o profetizar. Busquem que a igreja seja edificada através desse dom maravilhoso. E não proíbam o falar em línguas. Ah, mas é que a regra diz, segundo o manual, que só pode falar quando e quando. Paulo diz, não proíbam. Não proíbam. Se você acha que você precisa estar falando agora, e começar a perturbar o culto, essa aqui é uma hora de ensino, essa aqui é uma hora de edificação, a pregação da palavra. Então não perturbe. Não perturbe, porque você acha que agora você precisa. Você vai ver a hora certa de ter que entregar uma palavra em línguas, ou de ter que entregar uma palavra profética, ou de compartilhar uma palavra de sabedoria. Você vai perceber a hora certa de operar um milagre. Você vai perceber a hora certa de curar alguém. Porque o Espírito Santo vai te ensinar todas estas coisas. Orando em línguas, o teu espírito está sempre exercitado. E você vai discernir, que é outro dom do Espírito, você vai discernir perfeitamente quando é hora de entrar em ação. E às vezes até no meio da pregação. O que eu acabei de falar de não acontecer, às vezes até isso acontece e é do Senhor. Porque não há regras que a gente possa estabelecer, estatuto, assim, assim, assim. Mas, uma coisa Paulo escreve, que tudo seja feito em decência, em ordem, num fluir normal, num fluir educado. Eu até diria, me atrevo a dizer, que a maioria das manifestações do Espírito vai acontecer dentro de um ambiente cultural que nós estamos até acostumados. Sobrenaturalmente. Uma coisa absurda que nos vai assustar. Mas a decência e ordem que Paulo escreve aqui é dentro daquilo que nós entendemos como a decência e ordem. Na África, quando eles estão entre eles lá, decência e ordem para eles é uma linguagem totalmente diferente da nossa. E o Espírito Santo, que é um gentleman, que é uma pessoa delicada, uma pessoa maravilhosa, nunca vai te forçar, te violentar, nunca vai te expor aquilo que você não quer. Ele tem tantas maneiras de falar com você. Ele tem tantas maneiras de chegar ao teu coração. Ele tem tantas maneiras de falar com você lá dentro no teu íntimo. Ele te ama. Ele te ama. Ele quer você inteiramente para Ele. E Ele trabalha duramente para te ganhar. Ele trabalha insistentemente para ganhar a sua vida. Para ganhar isto
de você ser cheio dele. Ele te conduz para lá e para cá, porque Ele te ama. Ele te quer. Ele quer encher a tua vida. Ele é um Espírito Santo maravilhoso. É o Espírito de Deus. É o Espírito desse Pai cheio de amor. Desse Pai que te ama. Queridos, eu compartilho com vocês aquilo que eu tenho vivido e tenho experimentado. Eu tenho experimentado o Espírito Santo dessa maneira como eu estou tentando colocar para vocês. Mas eu tenho certeza que cada um de vocês tem uma experiência única e inédita. Eu quero terminar contando para vocês, e aí nós queremos orar pelas pessoas que queiram ser cheias do Espírito Santo e queiram começar a falar em línguas. Se você ainda nunca despertou nesse dom, se você ainda não começou a falar em línguas e gostaria, nós queremos depois orar com você. E para que você comece a falar em línguas também. Mas eu me lembro, no dia 25 de janeiro de 1991, à meia-noite, só para ser detalhista e preciso, dentro de uma conferência com a doutora Neuza Itioca, lá num seminário bíblico, lá no Uberaba, Betina e eu estávamos lá, cada um num aconselhamento, e eu entrei no aconselhamento, aquilo ali e tal, e eu tinha anotado as minhas coisas, e aí eles me receberam, nós éramos os 2 últimos de toda a conferência, os últimos a serem atendidos, e aí eu peguei aquela minha listinha que eu tinha preparado, bom, então, sobre o que você quer falar, quais são as dificuldades, isso, dificuldade aquilo, esse problema, aquele problema e tal, tá. Eu percebi que eles estavam sequer prestando muita atenção naquilo ali. Ali que você lembra da Mático? Era Mático, o Wesley e a Hermínia que estavam lá e eu sendo atendido por eles ali, não é? E a Mático era uma pessoa, uma mulher japonesa, ela, tá, Eu digo, nossa, mas que... não estão dando nem bola para aquilo que eu estou falando, né? Mas vou terminar minha lista. Tá, isso, aquilo ali. Tá. E o que mais? Bom, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu estou buscando isso aí. Eu queria experimentar isso. Eu queria... Aí ela disse, quando você entrou nessa sala, o Espírito Santo me falou, batismo com o Espírito Santo. É por isso que eu não dei bola para essa tua lista. E eu fiquei tão seguro com isso. Eu fiquei tão seguro que Deus estava nesse negócio. Eu estava pensando só. Enfim. E aí, ok, então vamos orar. E aí, teve lá um casal lá, e o pastor Wesley, que hoje pastoreia a igreja Monte Hebron, aqui em Curitiba, ele e a esposa oraram por mim. Senhor, enche ele com o Espírito. Espírito Santo, venha sobre ele. Amém. Amém. Bom, agora comece a falar em línguas. E eu quero contar para vocês como é que aconteceu comigo. Comece a falar em línguas. Por exemplo, eu não sei. Não, mas então diga alguma coisa. Como dizer alguma coisa? Que o quê? Diga uma sílaba qualquer. Tra. Outra. Tré. Tri. Eu digo, mas que coisa mais estranha que é isso aqui, né? Eu vou no tra, tré, tri, até acontecer alguma coisa. E aí eu lembrei que eu conheci um homem que ele orava em línguas, e eu achava tão interessante quando ele orava em línguas, e ele orava, e eu escutava quando ele dizia, churi calamari. Era a única coisa que eu percebia, assim, churi calamari. Bom, eu vou atrás daquilo ali mesmo, né? Então, eu estou no tra, tré, tri, chu, ri, ca, lá. Mas, bom, e é isso aí, vai, acelera um pouco aí. Churi, calabachô, e aquilo começou aí. Mas eu fiquei tão feliz. Aquilo foi, para mim foi assim, essa foi a minha experiência. Alguém só me ajudou um pouquinho para dar o start. E aí foi, mas eu fiquei tão feliz,
Puxa, mas eu fiquei tão feliz. Puxa, pai. Mas eu fiquei tão feliz. E nesse momento, entra a Betina. Tinham lá terminado lá o aconselhamento. Já haviam orado pelo batismo com o Espírito Santo. E entraram. E tal, né? E aí, só falta ela falar em línguas, né? Então vamos já orar por ela. E aí eles me falaram, você que acabou de receber, já pode orar por ela. Né? E a Betina sentou lá, e aí eu já impus as mãos ali, né? E os outros também oraram, e a Betina ali começou a falar em línguas também, e nós começamos a falar em língua, e aquilo era tão engraçado, mas era tão divertido. E eu me lembro, nós tínhamos uma S10 branca, eu não sei por que eu gosto tanto de detalhes, mas na Avenida das Torres, depois da meia-noite, então já na madrugada do dia 26 de janeiro de 91. Ok, deixa eu falar. Nós dois ali, na Avenida das Torres, era muito engraçado. E nós estávamos nos divertindo nos campos do Senhor. Era presente que Deus havia nos dado, e nós estávamos descobrindo aquilo ali. Que coisa maravilhosa é ganhar um presente do Senhor. E aí depois, só fomos praticando. Conforme Paulo também diz, exercitem e pratiquem os dons espirituais. Até que hoje é uma coisa que flui normal, que é uma coisa que flui da vida da gente. Se você quer que Deus use a sua vida, se você quer ser uma testemunha, porque foi para isso que Jesus disse, esperem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. E aí vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como Samaria, como até os confins da terra. Se você quer ser uma testemunha viva para o Senhor, se você quer ser uma tocha ambulante, não é? Se você quer que o Senhor use a tua vida da maneira que Ele quiser, para que você seja uma testemunha, e você ainda não teve essa experiência com o fogo, nós queríamos orar por você. Eu queria pedir que o Lauro e a Ingrid viessem aqui à frente, e que a Betina, por favor, viesse aqui à frente também. No passado, nós já havíamos feito algumas viagens, fomos ministrar algumas igrejas, e aí, exatamente nesse ensino que eu trouxe para vocês, e nós como equipe, então, orávamos pelas pessoas. Por isso aí, vamos chamar como era no passado, não é? E vamos estar orando aqui com vocês, para que você receba o batismo com o Espírito Santo. Se você já recebeu esse batismo com o Espírito Santo, então concorde comigo para que todas as pessoas aqui que ainda não receberam, que eles recebam. Vamos nos pôr de pé e vamos orar? Vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer. Nós queremos bendizer o teu nome. Obrigado, Senhor, que toda boa dádiva vem do alto. Vem de ti, ó Pai. E obrigado que o dom do Espírito Santo é algo que o Senhor presenteia. Espírito Santo, eu quero te pedir que o Senhor venha agora. Encha as pessoas. O Senhor conhece os corações, o Senhor sabe o que cada um anela, como eles te buscam, Senhor. Eu quero te pedir, encha, Senhor. Espírito Santo, por favor, venha se sentir à vontade no nosso meio aqui.